Boa noite, boa tarde, boa noite a todos, boa noite a quem está nos ouvindo. Aqui é Marco Livotti. Hoje eu estou numa companhia incrível, uma companhia fantástica de Fabiana Berti e Flávia Rossi. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo de todo mundo apresentando. Quem conhece a gente já esteve em algumas das nossas aulas na UAB, na Escola Superior de Advocacia. Quem já viu os nossos webinários antecedentemente, bem-vindas e bem-vindos. Nós hoje estamos aqui para falar de comunicação não violenta. Eu tenho duas especialistas, tanto a Flávia quanto a doutora Fabiana, doutora Flávia e doutora Fabiana, aplicam tanto a comunicação não violenta quanto o direito sistêmico todos os dias. Elas têm essa prática, elas conseguem fazer da prática do direito delas diária uma arte, uma virtude, utilizando conceitos de empatia, utilizando conceitos de comunicação e que acabam trazendo resultados efetivos como líder, como gestora e como mediadora de eventos, mediadora de conflitos entre clientes e parceiros. Enfim, essa equipe que está aqui hoje preparando esse material para você, nós vamos te apresentar aqui um pouco dos conceitos básicos da comunicação não violenta, só para você se acostumar um pouco com aqueles conceitos. Se você ainda não conhece, nós vamos te apresentar eles. Mas eu quero passar a palavra para a doutora Flávia e para a doutora Fabiana se apresentarem brevemente e colocarem aqui um pouco na mesa o background delas e o que traz elas aqui hoje. Doutora Flávia. Pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Que honra estar aqui para falar com vocês. Que honra poder falar desse assunto que eu sou muito apaixonada. Eu sou advogada, sou consteladora, sou mediadora judicial e aplico hoje aqui no meu escritório muito do que a gente vai conversar aqui hoje, vai trazer para vocês, né, de conceito a respeito da comunicação não violenta, a respeito do direito sistêmico e como que essas ferramentas, né, mudam assim a nossa visão de solução dos conflitos mesmo, né, de como a gente consegue através dessas ferramentas trazer aí novas possibilidades e novas perspectivas para os nossos clientes e também para nós, né, para os nossos conflitos. Então é um prazer estar aqui com vocês e um prazer estar com o Marco e com a Flávia e espero que vocês gostem aqui do nosso bate-papo. Obrigado, doutora Fabiana. E a Flávia, a doutora Flávia, participantes, ela é especialista no tema num ponto de vista prático. Ela sempre adotou as ferramentas de comunicação não violenta do Marshall Rosenberg e ela não sabia. Agora ela sabe, agora ela consegue organizar de uma forma que ela entende o que ela está fazendo, mas ela sempre fez isso de uma forma intuitiva. E agora você faz isso de uma forma organizada, né, Flávia? Pois é, boa noite a todos, é uma alegria e uma honra estar nesse espaço, agradecer à ASP, porque são 20 anos de advocacia e a ASP é uma instituição muito respeitada e muito necessária para a advocacia. Eu não tenho que puxar o saco da ASP, não que ela não precisa disso, mas é importante mostrar o quanto que a ASP oferece de serviços para nós, principalmente, né, foi uma inovação no campo das publicações. Quem vive hoje sem a ASP? Então, eu gostaria de agradecer o convite, porque é um espaço muito importante estar aqui. E realmente é o que o Marco disse. Eu estou muito feliz em dividir essa sala de conversa com a Fabiana e com o Marco, porque eu cheguei correndo por fora, porque eu não tinha as técnicas, o processo, o conhecimento. Inclusive, gente, estou com uma pilha. Olha aqui, ó, tudo isso aqui é bibliografia que depois eu vou passar para vocês. Estou comendo com farofa esses livros, porque nesses 20 anos, há 10 que eu venho estudando gestão de equipe, gestão de pessoas, e comecei a perceber que fazia sentido aquilo que eu praticava com o que eu estava conhecendo de comunicação não violenta. Não sei aqui quem já tem familiaridade com o tema ou não. Se não tiver, levanta a mão, manda um 0 lá, ou um 3 para quem já sabe bastante coisa, para a gente entender para quem nós estamos falando, porque eu, sinceramente, quando a primeira vez que eu tive contato com comunicação não violenta, eu achei o nome muito violento. Falei, bom, se eu não sei o que é isso, é porque eu sou violenta.
né? E direito sistêmico e constelação. Eu lembro do primeiro vídeo que apareceu na turma da faculdade. A gente olha com um certo estigma, com uma certa... Bom, o que é isso? A primeira coisa que me veio à mente é alguém grudado no... um panfleto que gruda no poste, traga o seu amor de volta. Então, não sei se assim como eu, tem alguém aqui. E eu quero dividir com vocês a alegria de conhecer o tema e ter experiências práticas para contar para vocês. Boa noite. Muito obrigado, Flávia. De novo, uma alegria imensa, e é importante nós estarmos nesse fórum hoje discutindo desse tema. É um tema atual, é um tema interessante. Pelo nome, o nome já causa polêmica. Nós ontem estávamos discutindo a respeito do nome, comunicação não violenta. E aí, se você for parar para pensar, realmente ele não é um nome que já diz aquilo que a gente não quer. O próprio Marshall Rosenberg, é o autor, é o psicólogo, é o psicanalista que com PhD em psicologia, ele desenvolveu a técnica e desenvolveu isso ao longo dos tempos. Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast com ele, né? Ele já não vive mais, ele faleceu, mas o legado dele está aí. E um dos podcasts deles, ele coloca com clareza: eu não gosto do título, eu não gosto do nome, eu particularmente não gosto, mas esse nome me conecta com milhões de pessoas no mundo, e eu ajudo milhões de pessoas. Esse nome fez com que eu conseguisse ajudar todo esse pessoal, e então eu vou continuar, eu vou persistir com esse nome. Gandhi também não gostava desse nome. Ahimsa, em sânscrito, é não violência. Agora, não é uma palavra negativa. A própria comunicação não violenta, ela prega que você utilize conceitos positivos. Então, se eu for falar para o meu filho, não bata na irmã, eu não vou... Se eu persistir com o não faça aquilo que eu não quero que você faça, ele vai acabar fazendo. Então, seja educado com a tua irmã, seja responsável, seja respeitoso com ela, né? Para de sujar o quarto. Isso não adianta. Na prática, nós entendemos isso. Limpe o seu quarto começando por esse item. A comunicação violenta, ela prega uma ação positiva. Toda vez que é um pedido, é uma necessidade que nós colocamos de uma forma clara. E nós temos essa dificuldade natural. Todos nós temos essa dificuldade. E imagina, então, numa mediação, num ambiente, num contexto de tensão, num ambiente ou num contexto onde há aquela animosidade, ali a tendência de nós acusarmos, de nós criticarmos, de nós julgarmos a outra pessoa é muito maior. E quanto mais nós fazemos isso, mais isso nos afasta do nosso resultado. Mais isso nos afasta do que nós queremos chegar. Então, o Rosenberg, ele dá a teoria, pessoal, e eu vou dizer aqui com clareza para você, é muito simples. Ao mesmo tempo, ela é simples e ela é humanamente muito desafiadora de colocar na prática. É o que nós, nos nossos cursos, né, Flávia, você já deve estar com aquela frase em italiano na cabeça. Fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Entre o dizer e o fazer tem um mar no meio, tem um oceano. Nós estamos aqui convidando você, associado da ASP, a atravessar, fazer essa jornada conosco hoje, a cruzar esse mar entre o dizer e o fazer. É desafiador? Nós estamos aqui para isso. Se nós estivéssemos dedicados à nossa zona de conforto, nós estaríamos aqui às 7 horas da noite, às 7h17 da noite no horário de Brasília, a gente estaria ali com a nossa família, tomando um vinho, curtindo a família, tranquilo, numa boa, mas não, nós estamos aqui querendo aprender algo. Então, esse é o desafio que nós lançamos aqui para você. Então, está todo mundo desafiado e, como a Flávia falou, nós gostamos de participar. Nós gostamos que o conhecimento seja forjado junto com vocês. E vocês têm muito mais experiência. Se a gente for somar aqui, são 80 e quantas pessoas na sala? 83 pessoas. Se nós formos somar experiência, quantos séculos de experiência nós temos aqui no direito? Só a Flávia tem 20 anos, né, de experiência. Eu tenho 33 anos de experiência corporativa em empresas, desenvolvendo cursos, treinamentos, sempre orientado à comunicação, sempre orientado ao treinamento das pessoas para que elas atinjam um pouquinho mais, sempre elevando a régua um pouquinho mais daqueles seus objetivos. Eu costumo dizer que a real felicidade, a verdadeira felicidade é aquela onde a pessoa encontra quando ela está chegando
mais perto do potencial dela, né? Quando a gente chega um pouquinho mais perto. E a gente só chega mais perto do nosso potencial por meio do conhecimento. Eu não conheço outra forma, né? Por meio de treinar, né, conhecimento. Eu estou vendo o chat aqui e a Fabiana, a doutora Fabiana, hoje ela é nossa curadora, né? Ela vai fazer a curadoria das perguntas, ela vai selecionar as que nós vamos responder para você. Então, doutora Fabiana, a qualquer momento, além das intervenções que você pode e deve fazer, mesma coisa da doutora Flávia, por favor, nos traga as perguntas que são feitas pelo chat. Lembrando, pessoal, que é um bate-papo isso daqui. Nós precisamos do teu, ardentemente, nós precisamos do teu feedback. Então, pegue o microfone e me interrompa a qualquer momento que você quiser e faça a tua pergunta, você é convidado a fazer isso, tá bom? Enquanto isso, aproveitando que você ainda não o fez, eu vou colocar aqui alguns slides na tela. Quem não estiver vendo os meus slides, como sempre, me dá um aviso. Ligotti, não estamos conseguindo enxergar, estamos tendo algum problema. Então, nós vamos aqui colocar alguns conceitos, e eu vou pedir a licença para as doutoras Flávia e Fabiana, eu vou puxar essa discussão, colocando alguns conceitos da CNV em evidência, para que vocês possam exemplificar. Eu gosto muito dos exemplos de vocês. Não é a primeira vez que nós estamos fazendo esse encontro, né, pessoal? Nós já fizemos isso, nós já passamos por todo já demos curso de comunicação não violenta aplicada para mediação em vários fóruns, e é de novo, um prazer, uma honra estar aqui na ASP, que é, sem dúvida, a mais importante. Eu não vou ficar aqui fazendo comparações, mas é a instituição do direito mais importante do Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Mediação e solução de conflitos. Esse é o nosso tema de hoje, é aí que nós vamos querer ajudar você, advogado, você advogada, a persistir. Nós queremos te dar uma ferramenta nova, nós queremos te ajudar a ser mais exitoso, mais exitosa nesse processo de resolução de conflitos. Como? Em primeiro lugar, a CNV ela coloca como pressuposto nós entendermos com clareza as nossas necessidades, as necessidades do outro, e colocar elas em evidência com muita clareza. Como esses exemplos que eu coloquei agora há pouco, exemplos banais, de casa, né? Coisas do dia a dia. Filho, arrume o seu quarto colocando isso e isso aqui em ordem, coloca os brinquedos em ordem, arruma a sua cama. Não é assim, arruma a sua cama, faça isso. Eu preciso que você faça. Então, a necessidade é colocada da seguinte maneira, nesse caso. Filho, nós precisamos de uma casa arrumada. Portanto, nós precisamos que você nos ajude dessa forma, colocando os brinquedos em ordem, arrumando a sua cama e colocando exemplos, ajudando ele colocando exemplos práticos para ele seguir. Tá? A diferença entre o nosso método e o método que nós estamos apresentando aqui hoje, de resolução de conflitos por meio da CNV, por meio da comunicação não violenta, e o método, entre aspas, tradicional, sem querer fazer nenhuma distinção ou dizer para você que um é certo ou outro é errado, não é isso. A diferença é que o método tradicional, ele foca em você conseguir um compromisso, um meio termo. Ok, então vamos lá. Você quer tal coisa, você marido quer tal coisa, você esposa precisa ficar com os filhos, então nós vamos riscar aqui no meio um pouquinho para você cede um pouquinho aqui, a gente cede um pouquinho ali, e a gente chega nesse meio termo, tudo bem? Esse é o método tradicional. A CNV ela propõe algo diferente. Ela parte da premissa que nós temos, quando nós colocamos com clareza aquilo que nós precisamos, nós conseguimos uma satisfação mútua de todas as necessidades. O objetivo dela é fazer com que todas as necessidades estejam satisfeitas. Tá? E aí, eu gosto daquele ótimo exemplo da moranga. Quem lembra da moranga? O exemplo da moranga é ótimo, ele é citado pelo William Ury na negociação no modelo Harvard, no modelo da Escola de Direito de Harvard de negociação nos Estados Unidos, e ele é citado também pelo Rosenberg. Se eu tenho uma moranga, ok? E aí eu peço para o pessoal, você já vai participar. Uma forma de você participar já, a doutora Fabiana já fica ali no chat,
com a participação de todo mundo. Eu quero que você diga aqui e participe aqui com a gente. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma moranga e eu preciso satisfazer 3 crianças que querem essa moranga, ok? 3 pessoas que querem essa moranga. Como eu faço para satisfazer ao mesmo tempo essas 3 pessoas? Eu quero 3 pessoas que querem a mesma moranga, ok? Eu não posso dividir essa moranga, eu preciso, ela é indivisível, tá? Ela é indivisível, ela é única. Eu não posso dividir ela. Vou dar uma dica, é época de Halloween. Não sei se isso ajuda ou atrapalha. Então vamos lá. Como é que eu posso dividir ela entre 3 pessoas? Procurando entender qual é a necessidade. Se cada um dissesse a sua necessidade, o porquê que quer a moranga com detalhe, eu conseguiria perceber que uma pessoa, por exemplo, gostaria da moranga porque quer as sementes da moranga para fazer um salgadinho, para fazer aqueles, para comer junto com nozes e tal. Essa é uma aplicação da moranga. A outra é a massa por dentro. Eu conseguiria fazer um purê, um doce de moranga, aquele com cravo, que delícia, água na boca de pensar aquele doce de moranga com cravo e canela. E a terceira pessoa gostaria de pegar aquela carcaça e desenhar e fazer uma espécie de lembrança de Halloween para o filho, para os filhos pequenos. Eu consegui satisfazer com a mesma moranga 3 diferentes necessidades. Eu não precisei rachar nem dividir, somente perguntando e somente evidenciando as necessidades de cada um dos contendentes. Então, o objetivo do Rosenberg é estabelecer um vínculo humano, que a gente pense no outro, que a gente coloque com clareza a nossa necessidade, ao ponto de inspirar a outra pessoa a fazer o mesmo. Para isso, existem etapas que a gente coloca para você seguir. O primeiro, a primeira etapa, eu consegui exprimir com clareza as minhas necessidades. O segundo é eu persistir em investigar a necessidade do outro. Muitas vezes a necessidade do outro, o outro tem dificuldade de colocá-lo, ela é velada, ou de alguma forma eu tenho ali uma dificuldade de entendê-la. Eu preciso persistir, essa palavra é fundamental, e investigar a necessidade do outro. Muitas vezes eu preciso supor, eu posso até tentar adivinhar, mas o meu foco tem que ser entender a necessidade com clareza do outro, sabendo que o outro tem dificuldade em expressá-la. A dificuldade ela é natural, ela faz parte do processo. E eu, como mediador, eu, como entendedor da teoria da comunicação não violenta, eu preciso entender isso e preciso me adequar a essa situação. Terceiro ponto, o reconhecimento das necessidades por trás da palavra do outro. É isso que a gente está falando aqui. Eu consegui interpretar o que está por trás das palavras. E conseguir sentir a emoção por trás daquilo que é dito pelo outro. E, por final, eu preciso de empatia, muita empatia. Enxergar a perspectiva do outro. Eu posso enxergar esse objeto de uma forma, essa forma que eu estou te mostrando, eu posso enxergar também dessa forma. Toda essa teoria da persuasão desenvolvida pelo Rosenberg, não só, nós temos Robert Cialdini, o pesquisador da Universidade do Arizona, teoria da persuasão, um investigador sobre persuasão. Nós temos tantos outros cientistas atuais que desenvolveram o tema da persuasão. Marshall Rosenberg é só um deles. Bom, tudo isso começou lá atrás, no século XVII, na França. Blaise Pascal, o mesmo nome do programa de computação. Ele dizia, você quer convencer o outro de alguma coisa? Você quer convencer alguém de alguma coisa? Diga para essa pessoa que ela está certa. Mas como assim, professor Livotti? Eu estou querendo convencer que ela está errada, justamente. Como é que eu vou falar para ela que ela está certa? Sim, ela está certa do ponto de vista dela. Então, ela consegue enxergar essa face desse objeto. Qual é o meu objetivo como mediador? É convidá-la a enxergar esse outro lado, que ela não consegue enxergar do lado de cá. E eu preciso trazer ela do meu lado, sob a minha perspectiva para enxergar. E eu fazendo isso, eu consigo manter o relacionamento com a pessoa. Porque se eu confrontar, se eu for de frente e falar, não, você está errado, ou você está errada, eu perco o relacionamento. Eu não consigo mais a empatia. A comunicação não acontece.
e o resultado não vai ser legal. Pessoal, eu já coloquei a bola rolando para vocês, meninas, doutoras Flávia e Fabiana, agora é com vocês. Quer falar, Flavinha? Vamos lá. Vou trazer para vocês um pouquinho, né, dando continuidade ao que o Marco está dizendo. Então, se a gente pudesse, talvez, resumir o que a gente aprendeu até aqui, é que a CNV se propõe, né, a nos ensinar a observar, né, a necessidade do outro. E aí, muitas vezes, a gente precisa observar o que não foi dito, né, observar o que está oculto. Então, às vezes, a pessoa fala uma frase, mas, na verdade, ela não fala ali o que ela está querendo, ela não faz o pedido. Então, essa é o que a CNV se propõe, a nos ensinar a observar as necessidades que, muitas vezes, na maioria das vezes, estão ocultas. Eu queria um exemplo de vocês. Vocês devem ter inúmeros exemplos na prática de vocês, de situações onde vocês tiveram que recorrer a essa estratégia. Sabendo que as pessoas gastam muito tempo querendo provar que estão certas. A gente perde muito tempo com isso. E é normal. Como é que a gente traz elas? Como é que vocês... e aí eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho sobre isso. Como é que vocês conseguem exemplificar? Se a gente for pensar no exemplo que o próprio Rosenberg traz no livro, ele diz o seguinte: preciso sair desse casamento. Essa é uma estratégia. Isso não é um pedido. Isso não é uma necessidade específica. Quando a pessoa diz numa mediação familiar, eu preciso sair desse casamento, ele não está colocando uma necessidade. A partir do momento que nós colocamos a necessidade, olha, eu preciso de mais respeito, eu preciso ficar mais tempo com o meu cônjuge, eu preciso de atenção, eu preciso de carinho, eu preciso... do que eu preciso nesse casamento para que funcione? Porque dizer preciso sair desse casamento não é comunicação não violenta, né? Ela é uma comunicação violenta, sim ou não, doutora Flávia? Sim. Quer trocar um liquidificador por uma máquina de escrever? Sim! Então. É tudo isso, gente. Até eu vou falar um pouquinho sobre essas coisas que vocês estão dizendo. Peter Drucker já dizia, né? Ele fala o seguinte: o mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito. E são pelas... Né? Às vezes é difícil a gente identificar, isso é treino, 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 treino. Às vezes deixa escapar uma palavra, uma linguagem corporal. A gente tem não sei se é o costume, de já ir para a solução, para a estratégia. Né? Eu preciso que ele me pague tanto, ou eu preciso que ele lave a louça, já leva para o... E às vezes a gente também, quando a gente fala em empatia, o que vem? Me colocar no lugar do outro e tal. Mas a empatia está presente ali naquilo que a pessoa está falando, sem se preocupar com a resposta. O que a gente faz na hora que a gente está escutando o cliente, o colaborador, quem quer que seja que está ali com a gente? A gente já fica assim, ó, ainda mais nós somos advogados, né? A gente quer fazer logo a resposta ou dar um conselho. Já entendi já o que ele quer, já entendi, vamos. Então, a empatia é estar com ele naquele momento. É nesse momento que a gente consegue sair de nós e entrar, surfar naquele momento do outro. Porque aí sim a gente vai estar conectado para conseguir depois tratar as estratégias. O Marco pediu um exemplo, eu não vou ser extenso, porque a gente vai fazer várias coisas aqui. Eu tenho um exemplo de escutar, de entender a necessidade. Ainda bem que eu advogo em vários lugares da cidade, da região, do país, então meus clientes estão protegidos. Mas, enfim, recebemos um pedido para defender uma pessoa em que o pai estava cobrando... Eu faço área previdenciária, tá, gente? Mas é que tem hora que aparecem umas coisas que eu não consigo não fazer. E aí o pai cobrando a dívida de um filho. Aí eu fui lá para o Sejusc, né? Fui contratada pelo filho, uma dívida lá, 20 mil. Aí cheguei lá, o filho não quis ir, eu não vou, não quero ver meu pai. Aí o pai chegou lá, o pai fez assim para mim: cadê ele? Eu falei: ele não veio, ele teve um compromisso, ele não veio. E aí eu comecei a escutar, tinha mediadora, né, a conciliadora, e comecei a escutar. Falei: me explica para eu entender essa história.
Ele falou que o senhor deu esse dinheiro para ele montar um negócio. O que está acontecendo? O senhor está precisando do dinheiro agora? O que está acontecendo? Ele, não, eu fiz isso porque ele não me liga, ele não fala comigo. É um jeito que eu achei dele vir até mim. Aí eu parei, fiz uma cara... Gente, faz tempo isso, não sabia nada de comunicação não violenta. Eu falei assim para ele, um abraço resolve? Ele falou assim... Queria chamar atenção. Mas cheguei no escritório, passei a mão no telefone, eu falei, meu querido, é o seguinte, um abraço resolve essa palhaçada, vem aqui, tal hora. Os dois chegaram juntos, os dois sentaram, os dois conversaram, cedi o espaço lá do escritório, os dois se abraçaram na minha frente e acabou a questão ali, com o documento assinado, tá? E quando eu percebi, porque eu fiquei de butuca, eles saíram e continuaram conversando. Então, esse gancho de não ir lá, estou pelo meu cliente, entender o outro foi fundamental. Eu tive essa sorte de principiante de ter essa vivência. Eu não diria que é sorte de principiante, é algo trabalhado, estudado e desenvolvido ao longo dos anos. Doutora Fabiana, gostaria de ilustrar algum exemplo da sua prática relacionando ao direito sistêmico? Na verdade, antes da gente até falar de uma prática do escritório, eu queria falar de uma prática que aconteceu muito recentemente, que foi, assim, muito interessante de trazer aqui para vocês. Minha família mora no interior de São Paulo e eu vou pouco para lá, né? Eu vou cada 2 meses para lá. E isso foi muito recente, foi muito bacana eu utilizar exatamente tudo que a gente está conversando aqui hoje. Eu fui para lá e cheguei lá, minha mãe é muito apegada a mim, tinha um aniversário para ir e me convidou. Eu falei, mãe, não, pode ir, vai lá, depois na volta a gente conversa, a gente fica aqui juntas e tudo mais. E geralmente eu vou para lá, fico pouco tempo, 2 dias, né? Fico um pouco tempo. Ela ficou muito brava, assim, eu percebi que ela fechou a cara, falou, nossa, você não faz nada comigo, você nunca quer me acompanhar. Bom, deixei passar, ela foi. Na volta, ela chegou, entrando em casa, super brava, gritando comigo, porque você não deixa o sapato aqui, eu já te falei 1000 vezes. E eu percebi ali na hora, aí eu falei, calma, existe uma necessidade aqui por trás desse sentimento, né, de raiva que ela tá. Até ontem ela estava com muita saudade, hoje ela está com esse sentimento de raiva. Tudo que ela está me trazendo, na verdade, eu acho que existe uma necessidade por trás. E ela brigando comigo por conta do sapato que estava na sala, enfim. Eu respirei e ao invés de responder, né, já naquele impulso imediato, eu falei assim, mãe, a senhora está me dizendo que... Eu acho que a senhora está dizendo que eu poderia ficar mais tempo com você, né? Que eu poderia ter ido esse aniversário, mas não porque a vizinha era legal, mas para ficar mais tempo com você, é isso? E aí ela deu risada, né? Ela deu risada, ela falou assim, porque você não fica comigo, você vem aqui e não fica comigo, né? E eu falei, mas então, será que se das outras vezes que eu vier para cá, né, eu te acompanhar para ficar mais tempo com você, você vai ficar mais feliz e vai... Com certeza, é tudo que eu queria, né? Mas você não me acompanha. Claro que ainda tem aquele sentimento, né? De falar aquela necessidade que estava guardada dentro dela. Mas foi muito impressionante ver ali naquele momento que, na verdade, aquela raiva enrustida por conta do sapato era uma necessidade de você não me ouve, você não fica comigo, você não me acompanha, né? Então, foi muito bacana, assim, e foi até engraçado, né? Porque ela sabe que eu estudo, enfim, ela percebeu que eu não estava agindo naturalmente, porque naturalmente eu ia também retrucar, ia dizer, né, outras coisas. E foi um momento engraçado nosso, assim, mas... tenho certeza, doutora Fabiana, tenha certeza de que se você desse de presente para sua mãe um livro do Marshall Rosenberg nesse Natal e você esperasse que numa próxima interação iria continuar da mesma forma, até talvez a terceira ou quarta vez ela começar a ler e perceber, puxa, mas será que se eu falar para ela que eu preciso da presença dela com tal e tal frequência, será que não seria de uma hora para outra, né, Fabiana? Vamos... Não seria. E a gente vai aprendendo, vivenciando mesmo, né? E a gente que está aqui estudando diariamente é vivenciando que a gente vai observando essas dinâmicas das reais necessidades, né? Dos reais sentimentos e de como a gente poderia fazer um pedido mais objetivo, que no fundo é isso, né?
Parece fácil. Parece fácil. Parece fácil. A teoria, como é que é? Na teoria, a prática é outra. Na teoria prática. Mas sabe o que me libertou disso? Eu lendo esse livro aqui do Marshall, que é Vivendo a Comunicação Não Violenta, tá vendo aqui? Sim. Eu sou a garota da cartilha, né? Então, a hora que me apresentam a teoria, que o que nós estamos fazendo aqui hoje é mostrando a ponta do iceberg. Depois, cada um, né? Eu estou vendo aqui no chat, tem bastante gente já aprofundando, mas também tem gente na estaca zero aí. E ele diz o seguinte: a gente tem que fazer o exercício com a gente mesmo. Então, a gente pode fazer uma autoanálise silenciosa e sem se culpar. Eu devia ter feito assim. Então, o Marshall dá uma liberdade muito grande para a gente, que a gente não precisa ser perfeito, que a gente não precisa acertar sempre, que às vezes a gente vai se conectar com o outro até com raiva, mas o objetivo principal, ainda que a gente não consiga fazer o processo por inteiro, o objetivo principal é se conectar com a outra pessoa e evitar o julgamento. Ele diz ainda a frase que eu mais gostei: a gente não precisa nem ser normal para poder praticar. Então, isso me deu uma liberdade muito grande, porque é igual primeira audiência, né, gente? A gente faz as besteiras e conserta para a próxima, né? E assim a gente vai na nossa primeira audiência lá atrás. Se você for olhar, tivesse gravado, você vai falar: meu Deus do céu. Então, é treino e vontade de se comunicar de uma maneira diferente. E lembrando que são técnicas, sim, de comunicação eficaz, mas são técnicas, o que eu fez muito sentido para mim é que é íntegro, não são técnicas de persuasão, de manipulação. É íntegro por quê? Porque eu escuto, como mediador, eu escuto a necessidade, eu entendo a necessidade de um, eu entendo a necessidade do outro, procuramos satisfazer. Flávia, mas é impossível atender gregos e troianos. Na prática, quando a gente enxerga a necessidade, a gente percebe que na hora de traçar as estratégias, elas acabam sendo satisfeitas. Então, isso é muito bacana. E evitar atropelar, exatamente. Isso é um vício, né? Eu tenho mais um exemplo aqui para dar, que eu me lembrei de uma vez com a minha equipe, que eu gosto muito de aplicar a CNV, gente, com a minha equipe, porque eu sou apaixonada em gestão de pessoas. Então, eu tenho uma equipe, há 10 anos eu estudo gestão, uma das maneiras que eu procurei foi fazer feedbacks individuais e feedbacks em equipe. Isso traz um benefício gigante para a equipe, no desenvolvimento de cada profissional, e a CNV ela é perfeita nisso, porque a gente consegue entender, pergunta, aí está ali naquela fala do teu colaborador, depois você fala: você quer falar mais alguma coisa? Né? Você quer saber o que eu quero saber sobre isso? As pessoas não querem, ela quer só falar, não quer seu conselho, ela não quer nada, só quer colocar para fora. Então, tudo isso eu fui observando, mas esse exemplo é legal, talvez vocês já tenham passado por isso. Há muitos anos atrás, tá? Num reino da Disney, mentira, quando eu estava numa reunião tensa e a equipe entendeu o seguinte: Flávia, tem muito serviço e a gente está precisando do estagiário. E naquela hora, meu coração fez não tem dinheiro para pagar estagiário, meu Deus do céu, que eu vou falar, e não quero ser autoritário. Aí parei, com a ajuda de um amigo, tá? A gente tem que procurar a gente, às vezes naquele momento você não está preparado, a gente tem que procurar a gente onde a gente se apoie, consiga dar uma resposta adequada, porque às vezes você não está pronto. Você pode dizer, não é demérito, fala: olha, eu ainda não estou pronto para conversar sobre isso, podemos falar disso mais tarde ou daqui a pouco e tal. Não tem problema nenhum. E aí, conversando, nós chegamos à seguinte conclusão: ok, vocês entendem que estão precisando de estagiário? Joia. Coloquem para mim no papel o que esse estagiário vai fazer e a gente volta para uma próxima reunião. Então, ali, hoje eu como fiz, elaborei tudo aquilo, né? Eu entendi o que aconteceu na prática. Eu pedi as necessidades deles. E qual foi minha surpresa? Quando eles voltaram para a próxima reunião: olha, a gente percebeu que isso aqui dá para fulano fazer, isso aqui dá para ciclano fazer, isso aqui, acho que a gente não precisa de estagiário. E eu fiz: ai, meu Deus do céu, obrigada. Hoje a gente tem estagiário, tá, gente? O escritório está bem melhor. Mas, enfim, olha só
eu fui buscar neles a resposta e eles mesmos decidiram, mudaram de opinião. Realmente, acho que a gente não precisa. Então, mais um exemplo aí. Que bom. Você conseguiu esse objetivo sem querer, você pedindo uma descrição do cargo, uma descrição das funções. Você acabou perguntando para eles o que vocês precisam, qual a necessidade de vocês, e foi colocada com clareza por escrito e o desfecho justamente poderia ter sido, ok, nós precisamos, nós continuamos precisando por esse motivo e aqui estão as nossas necessidades. O importante é chegar num bem comum. Todos ali se sentiram satisfeitos, né, Flávia? Você se sentiu satisfeita? Eles estavam satisfeitos? Sim, as necessidades foram satisfeitas. E no momento futuro, o que aconteceu? Precisamos do estagiário. Eu nem titubeei, falei, precisamos mesmo, gente, vamos embora. Bingo, aí as coisas mudam, as necessidades também. Veja, toda vez que nós analisamos, nós precisamos tomar muito cuidado para que a análise não se torne uma crítica. Nesses exemplos que vocês deram, em qualquer outro exemplo, nós temos essa tendência, os mais racionais, os perfis, falando de DISC, né? Então o perfil dominante, o perfil cauteloso, são os perfis racionais, eles têm mais tendência, a tendência é maior a partir para números, para analisar. Nós precisamos tomar muito cuidado para que essa análise não se transforme numa forma, não seja entendida pela outra parte como uma crítica. Veja, um dos princípios do Blaise Pascal, quando ele diz para você, diga para o outro que ele está certo, que ela está certa. Comece por aí. Do ponto de vista dele, ele está certo. A premissa é que ninguém gosta de ser chamado de burro, ninguém gosta de ser chamado de cretino, de estúpido. E toda vez que a gente coloca em evidência algo que a pessoa se sinta, toda vez que a gente coloca o risco que a pessoa se sinta de alguma forma sendo chamada de estúpida, sendo chamada de ignorante, isso acaba com o relacionamento, isso deteriora o relacionamento. E é do relacionamento que nós precisamos para resolver os conflitos. Nós vimos a necessidade de captar a necessidade do outro, e não o modo que as pessoas se exprimem. Muitas vezes nós ficamos presos na forma com que a pessoa entrega a mensagem. Nós temos que sair dessa roupagem e tentar entrar fazer essa interpretação para entrar na necessidade dela. O que a doutora Fabiana colocou com maestria, num exemplo prático com a mãe, e é em casa que a gente começa a praticar a comunicação não violenta. Depois a gente vai para os outros níveis. Pessoal, eu digo o seguinte, em todos os meus treinamentos, em todas as minhas consultorias, em todos os meus trabalhos, a primeira coisa que eu falo quando eu começo se vocês não aplicarem hoje, agora, todos esses conceitos, a primeira ducha que você fizer vai tudo pelo ralo. São coisas práticas, a gente pode e deve começar a colocar na prática. A doutora Flávia colocou alguns exemplos da equipe dela, ela é sim, pessoal, uma líder nata. Agora, ela tem esse talento. Agora, ela desenvolveu também. Líder não só se nasce, o líder se constrói. E ela sempre estudou, ela sempre desenvolveu. Eu continuo aprendendo com ela e vice-versa. Né? A Flávia, ela passou pelo nosso processo de consultoria, passou pelo nosso processo de planejamento estratégico, nós auxiliamos o escritório dela a desenvolver esse planejamento, e para mim é muito evidente que a predisposição dela de utilizar técnicas, de utilizar as melhores práticas para gerir o escritório, da mesma forma que uma empresa, que uma multinacional gera, as empresas que eu trabalhei por 30 e tantos anos, nas quais eu trabalhei por esse período, quando você aplica essas melhores práticas aqui dentro de casa, dentro da casa, do escritório, a tendência é você ter uma prática melhor, a tendência é você ter resultados superiores. Tá? Para quem tiver mais... Pode falar, Flávia. Não, só te interrompendo um pouquinho, enquanto a gente conversa, a Regina pediu para voltar, acho que uns 2 slides que ela perdeu ali, ela queria... Claro. Regina, sinaliza para nós qual é que é. Isso, por favor. E... Esqueci o que eu ia falar, oi.
Agora... Não tem problema. Com relação às práticas, eu passei, né? Passei por todo a consultoria da Livote, também passei por um processo de seleção de pessoas, e é assim, viu, gente? Tanto quando era eu mesma, Irene, quando eu estou com uma equipe maior, a ideia sempre foi tratar o escritório como uma empresa. Nós somos empreendedores, querendo ou não, somos advogados, temos que ralar bastante, é o mínimo que o cliente espera da gente, é a técnica, tá? Naquilo que a gente escolheu fazer. Então, eu estudo direito previdenciário todo dia, tá? Porém, eu tenho a consciência de que o meu negócio, a minha advocacia, para que eu tenha, né, a chance de prosperar do jeito que eu imagino, ela tem que ser tratada como empresa. Então, só para vocês terem um exemplo, quando era só eu, sem secretária, eu já tinha alguns métodos, tá? Que foram replicados e vai entrando gente, a gente vai incorporando, mas já tinha desenhado os pontos fracos, os pontos fortes, esmartirizado muita coisa, não sei se essa nomenclatura é familiar para vocês, mas são técnicas de consultoria que às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso se aplica só em multinacional, que vai querer ISO não sei das quantas. Não, gente, isso clarifica muito para a gente, para saber aonde a gente está e aonde a gente quer chegar, e dá uma autorresponsabilidade muito grande pelas consequências dos resultados que a gente tem colhido. Que bom, Flávia, que você menciona e que fez sentido para você. Fica o convite, tá? Para quem tiver curiosidade, eventualmente, de saber mais sobre esse tipo de trabalho, nas nossas redes sociais, você pode dar uma olhada e peço até para você me seguir ou nos seguir nas redes sociais. Eu vou colocar aqui no chat, só para completar, né, essa informação, e nos colocar à disposição de todos vocês. Coloco aqui o nosso link para o Instagram. Né? No Instagram nós estamos como Marco Livote Corporate. Lembrando que Flávia, Fabiana, nós trabalhamos, nós fazemos um trio hoje em dia nessa consultoria, nós trabalhamos juntos, desenvolvendo esse trabalho, colocando na prática aquilo que funcionou para nós, que funcionou no nosso caso específico. Doutora Fabiana, continua a nos dar aí vamos colocar mais carne nesse esqueleto, vamos colocar mais, faça essa conexão com o direito sistêmico, ilumine a gente sobre como nós resolvemos conflitos utilizando todas essas ferramentas que nós estamos falando hoje. Legal. Só complementando mesmo o que a Flávia falou, nós precisamos, né, e aqui vem também o direito sistêmico como mais uma ferramenta, gerar conexão com as pessoas e com os nossos clientes, que é isso que vai nos diferenciar enquanto profissionais, né? E não, assim, não somente a técnica. Legal, a técnica vai ser importante, vai continuar sendo, mas nós precisamos aprimorar as nossas habilidades em comunicação, em posicionamento, em postura, porque é esse o diferencial que vai conectar o nosso cliente, né, a ficar conosco ou com outro advogado. E é nisso que o direito sistêmico ele entra mesmo aqui, né, no nosso bate-papo, como mais uma ferramenta de solução de conflito. Então, a ideia não é a gente aprofundar o estudo das constelações aqui nesse binário, mas o que eu vou trazer para vocês é de uma forma bem prática, né, o que é e como a gente aplica, né, no nosso dia a dia. Então, o direito sistêmico, se eu pudesse resumir, ele vem aqui para agregar junto à CNV, que nos propõe uma melhor forma de comunicação, e o direito sistêmico nos propõe uma melhor forma de pensamento, observação e ação. Né? E como assim? À medida que nossa comunicação, ela passa antes pelo nosso pensamento, pelo nosso racional e pelo nosso sentimento. Então, antes de eu expressar a minha ideia, eu fui lá, né, no meu banco de dados, com as minhas informações, eu racionalizei aquela situação, né, para dar aquela resposta, eu senti algo, e aí eu expressei, eu me comuniquei. Então, a gente está aprendendo aqui uma ferramenta de como se comunicar melhor. E o direito sistêmico vem para agregar em como eu posso me posicionar melhor, né? Então, se eu pudesse, na verdade, resumir o direito sistêmico, que tem como base, sim, as constelações, ele propõe que nós possamos olhar para o conflito sobre uma perspectiva diferente.
Porque quando a gente está envolvido numa situação, numa discussão ou num conflito, a gente tende a olhar só por uma perspectiva, que é o que o Dr. Marco estava falando no início. Porém, quando o direito sistêmico ele traz como proposta a gente olhar de fora da situação, como se fôssemos um terceiro. Né? Não sei se alguém já conhece, fala aí no chat para a gente, se já ouviu falar sobre isso. Mas a constelação, né, que é a base do direito sistêmico, ela utiliza bonecos. Então, só para a gente trazer aqui mais para a prática. Nós pegamos um conflito, então vamos imaginar um problema, né? Vamos imaginar um divórcio, vamos imaginar um problema do nosso cliente, ou o nosso mesmo. Nós pegamos alguns bonecos e posicionamos eles naquele conflito específico. Então, eu vou colocar um boneco para me representar, um boneco que vai representar o meu companheiro, o meu filho, toda aquela dinâmica, todo aquele problema que está acontecendo. E eu vou ficar de fora, observando tudo aquilo, de um olhar, de uma perspectiva diferente. E quem estiver facilitando, né, o facilitador dessa ferramenta, né, dessa técnica, vai conduzindo, né, a pessoa a ter clareza sobre aquela dinâmica, sobre aquele emaranhado. Então, vai fazendo perguntas a respeito das necessidades, né, o que você está sentindo, se colocando no lugar da outra parte. Você imagina como essa pessoa possa estar se sentindo? Então, aí vem a empatia. Então, como que eu posso dizer? A pessoa que está conduzindo, ela vai colocando, né, aquele conflito numa ordem de maior clareza. E a partir desse ponto, a partir dessa perspectiva, eu vou trazendo mais ferramentas de soluções. Então, é uma técnica realmente, né, em que vai trazendo para nós ali uma possibilidade de olhar para o conflito de fora, observar muitas vezes um ponto de vista que não estava sendo visto, e a partir desse ponto, encontrar novas possibilidades de solução. Porque muitas vezes, quando a gente está emaranhado, a gente não está enxergando o todo. E aí, quando a gente coloca isso até, que a própria constelação, ela propõe isso, né, com os bonecos, para que a gente possa ver na matéria, como se a gente estivesse vendo um teatro mesmo, daquele conflito. Então, aí a gente vai observando dinâmicas de solução, com maior clareza. Então, essa é, digamos, resumidamente, a proposta, tá, da constelação. Como a gente aplica isso no direito? Então, na verdade, Bert Hellinger, né, foi observando que nós vivemos em sistemas. Nosso primeiro sistema é nosso sistema familiar, nosso sistema de origem. Nosso sistema interpessoal são os nossos relacionamentos com os amigos, com as pessoas. E nosso sistema organizacional, nosso sistema profissional. Então, a gente está inserido em sistemas. E a partir desse pressuposto, Bert observou que existiam 3 leis ali que regiam todos os sistemas. E que, quando a gente entende, a gente até toma uma nova postura de vida, a gente se comunica melhor, a gente se posiciona melhor frente aos problemas, né, frente aos conflitos. E essas 3 leis, basicamente, são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E se a gente observar essas 3 leis, elas imperam em todos esses sistemas, né? E, assim, bem resumidamente, para explicar para vocês, o que é o pertencimento? O pertencimento é, dentro dos nossos sistemas, todas as pessoas, todos os integrantes, eles pertencem, né? E o momento em que a gente exclui ou que a gente julga aquela pessoa, seja dentro da nossa família, seja no trabalho, seja com os amigos, a gente sai desse lugar, né, de ordem e vai para o lugar de julgamento. Então, a gente não está no nosso lugar de força. A hierarquia é a mesma coisa, impera dentro dos sistemas. A gente precisa entender que quem veio antes, quem é mais velho, tem precedência. E quando a gente entende essa lei, a gente compreende que nós não somos melhores e nem podemos querer ser maiores, estar numa posição de hierarquia que não nos compete. Então, a gente, quando julga nossos pais, nós queremos ser melhores que eles, sabemos mais do que eles, queremos ensiná-los. Ou no trabalho, né? Mesma coisa. Eu não concordo com o meu chefe ou com aquele colega que é mais antigo. E aí eu quero tomar esse lugar. Por quê? Porque eu julgo e eu também saio do meu lugar de força. E, por fim, a lei do equilíbrio, que também impera dentro de todos os sistemas, que é a lei do dar e receber. A partir do momento que eu entendo que eu preciso acompanhar, que eu preciso ter uma reciprocidade entre dar e receber,
que eu esteja em equilíbrio, eu estou no meu lugar de força, estou no meu lugar onde aqui eu posso avançar, no caminho da solução, né? Então, Bert observou que existiam essas 3 leis sistêmicas. E o juiz Sam Storch, que foi quem trouxe para o Brasil essa denominação do direito sistêmico, começou a aplicar na prática, né? Ele entendeu as 3 leis sistêmicas, ele aprendeu a prática de olhar para os conflitos sobre essa nova perspectiva e pensou, como que eu posso aplicar isso dentro do direito? Como que eu posso aplicar isso nos processos? Então, ele foi o pioneiro e começou a observar que em alguns processos, que ele via que as partes não estavam enxergando a solução, que estava bem na frente delas, ele propunha que elas participassem de dinâmicas que ocorriam uma vez ao mês, lá no Fórum de Itabuna, na Bahia, que foi onde ele iniciou todo esse processo. E ele observou que as pessoas que estavam dispostas e participavam, elas saíam, né, daquele momento muito mais, com muito mais clareza. E elas, às vezes, mudavam até a necessidade do processo. Elas pediam um acordo, ou elas deixavam claro o que elas queriam, e aí tudo se resolve de uma forma um pouco menos emaranhada, né? E então, hoje, assim, eu falo que na prática da minha advocacia, como que eu uso o direito sistêmico, como que eu uso a CNV? Mesmo como uma postura de vida, como integrantes da minha personalidade, da minha forma de atuação. Então, o cliente chega no escritório, ele já começa a falar que aconteceu isso, que fulano, julgando, criticando que ele está certo, ele quer vender para mim, claro, ao lado dele, para que eu possa defendê-lo. E aí é um perigo que nós corremos, né, que é tomar para nós a dor do cliente, sem antes entender que tudo existe, que tudo tem 2 lados. Então, hoje eu atendo o cliente como? Eu faço as perguntas chaves. Eu pergunto, o que você está sentindo quando você me fala que ele não tá pagando para você a pensão? Enfim, eu vou fazendo várias perguntas, né, colocando essa pessoa num lugar mais de consciência, mais de autorresponsabilidade perante aquele conflito. Então, assim, na prática, basicamente, eu vou cancelar meus clientes? Não é isso. Na prática, é uma postura de vida. E eu já vivi casos aqui, assim, muito interessantes. Só para contar um aqui para vocês rapidinho, eu peguei certa vez um divórcio que estava realmente, assim, muito emaranhado, e eu percebia que, na verdade, eles estavam discutindo por itens, utensílios domésticos da casa na hora da divisão. Coisas pequenas, assim, coisas que não tinham tanto valor. E aí eu falei, bom, para aqui. Aqui não é mais uma questão financeira e não é mais uma questão de perde e ganha. Existe aqui alguma necessidade que não está sendo vista e que está impedindo que eles resolvam essa situação de uma forma mais pacífica. E aí foi quando eu fiz reuniões separadas e comecei a fazer algumas perguntas específicas, né? Nossa, por que esse item é tão importante para você? Me fala o que você sente, né? Por que você precisa disso? E aí foi quando eu comecei a tirar outras informações, né? A esposa me falou, não, porque quando ele comprou isso aqui, ele jogou na minha cara, que eu não trabalhava, enfim. Aí você começa a observar que, na verdade, por exemplo, nesse caso, a esposa, ela queria ser reconhecida, porque ela criou 3 filhos, enquanto o marido trabalhava, né, trazia o sustento para casa, mas ela nunca foi reconhecida. Ela nunca foi reconhecida como, né, uma pessoa que fez aquela família dar certo até aquele momento. E aí foi muito interessante esse caso, porque quando eu fiz a reunião com o marido, eu fazia algumas perguntas e eu observei que, de fato, ele não conseguia enxergar ela nesse ponto de vista. Ele não via ela sobre essa perspectiva. Porque ele só via aquela mulher rancorosa, aquela mulher que né, não tinha tempo para nada, aquela mulher magoada. Então, eu fui fazendo algumas perguntas e foi se desenrolando de uma forma tão fluida, que chegou no momento em que ela, que entre aspas, é quem estava saindo, perdendo, entre aspas, ela abriu mão de tudo aquilo que não estava fazendo sentido. Não era aquilo que ela queria, né? E assim, se desenvolveu de uma forma muito bacana. Eu acho que isso é o diferencial nosso da advocacia, né? Aprender a gerir as pessoas, aprender a gerir os nossos próprios clientes, porque eles trazem demandas ocultas. Então, eu acho que essa é a nossa habilidade. É isso que a gente precisa, né, seguir nesse caminho.
Com esse exemplo, doutora Fabiana, você já resolveu e respondeu várias perguntas que estão acontecendo aqui no chat. Vou citar alguma delas, da doutora Ana Lúcia. Vocês podem dar um exemplo de perguntas reflexivas que podemos usar nas mediações. Você já falou várias, né? Perguntas como: qual é a sua prioridade? Quais são as suas necessidades? Sim. Essas são ótimas perguntas. Você já... Uma outra pergunta legal de fazer é: fala para mim o que você gostaria que ele fizesse, que a outra parte fizesse, que você se sentiria satisfeita. Porque às vezes a pessoa não está pensando nas possibilidades, ela só está pensando naquela possibilidade. Então, você começa julgar o outro, a abrir né? o leque. Exatamente. Né? Quem é mediador aqui deve ter bastante, pelo que eu vi no chat, tem bastante mediador aqui, mediadora. A gente aprende justamente a validação do sentimento e a geração de opções. Então, a gente começa a gerar opções que muitas vezes não estão sendo vistas pelas partes que estão envolvidas, né? Então, eu uso muito da mediação também. Nada melhor que quase que uma tríplice, né? A gente usa as técnicas da mediação, a gente aprende a se comunicar de uma forma afetiva, amorosa e assertiva, e a gente aprende também a se posicionar, né? Entender que aquele cliente tem um sistema de crenças e de situações que fizeram com que ele chegasse até aquele ponto, até aquele conflito. Claro. E aí eu vou emendar. E aí eu vou emendar que eu não sou mediadora. Vem uma pergunta da Rita aqui que faz muito sentido. Rita, por que você perguntou essa pergunta para mim? Você me conhece? Eu acho que sim. Depois eu vou descobrir isso. Ela perguntou assim: doutora Flávia, como se segurar para não interromper o outro quando está falando e dizer que já entendeu a dúvida dele? Concordo que fomos treinados para responder rápido, mas nos relacionamentos isso soa desagradável ao outro e desestimula ele, o interlocutor, a seguir na conversa. Penso que a Fabi já deu um início ali de resposta, no sentido de que nós devemos conduzir essa conversa, mesmo eu não sendo mediadora, estou com o meu cliente ali, temos que conduzir a conversa. Eu tive um exemplo prático essa semana, a pessoa foi demitida, ela precisava ser ouvida. Então, de verdade, a gente tem que treinar bastante, segurar nosso pezinho, balançar, sei lá o que a gente faz para segurar isso, mas o mais importante é o quê? Calma, ele não está te pedindo nada por enquanto, ele quer só falar. Então, aí que vai a empatia, de você se conectar com aquele momento presente dele, o que ele está falando, sem pensar o que você tem para responder, porque a gente tem esse ímpeto de já falar, eu já entendi, você foi injustiçado, nananã, você quer entrar com uma trabalhista, é isso? E às vezes não é nem isso. Então, realmente é ir até o fim, eu estou falando isso no que eu estou lendo do Marshall, tá? E vocês me corrijam aí, meus gurus, mas ir até o fim da necessidade, esgotar realmente e perguntar, tem mais alguma coisa que você quer dizer sobre isso? Então, a gente realmente, nós temos que esperar a nossa vez, e até o que o Marshall fala, quando a gente interrompe, ou a gente fala assim, eu sei o que o senhor está sentindo, a gente muda o fluxo do outro para a gente acaba voltando a conversa para a gente. Sabe quando você está conversando, quem tem filho, fala assim, meu filho já sabe ler e escrever. Mas o meu já fala ABCD em inglês, né? Então, é aquela coisa, a gente muda o foco, e naquele momento, o foco é o cliente, a gente entender. E para conseguir ajudá-lo, aí que é o nosso momento da fala, a gente pode conduzir de quais maneiras? Se o outro está indo muito para o julgamento, a gente faz as perguntas para que ele... Então, as interrupções, Marshall fala que tem hora que elas são necessárias, tá? Com as perguntas corretas. Então vamos voltar lá, mas o que você sente, como a Fabi falou, tá? E aí, sim, é isso que você está me dizendo? Porque para que ele e você se sintam conectados. E uma outra coisa, né, que a Fabi levou para a constelação, e eu acho demais isso. Gente, quando a gente entende como funciona, ela falou, como funciona o sistema do nosso cliente. Para mim, eu preciso entender como funciona o meu sistema. O porquê que, às vezes, eu, advogada, me sinto resistente a certos pedidos. Porque é que quando chega um caso de divórcio para mim, faço previdência, mas aparece nas férias da Isadora, que é cível, chega um caso de divórcio. Por que é que eu não quero fazer?
tem toda uma história por trás da minha vida, em que eu entendi que não foi uma experiência boa para mim. E aí, me entendendo, eu consigo falar o seguinte, equipe, é o seguinte, eu não tenho parcialidade suficiente, neutralidade suficiente para estar fazendo esse atendimento. Quem é que vem? E aí a gente traz alguém neutro, tá? Você não vai ter um mediador no seu escritório, sei lá, você vai ter gente que vai ter essa neutralidade para poder tratar de certos assuntos que você já se conhece. Então, essa questão até da constelação e de se entender é muito legal, porque a gente se entende, fala, por que eu tô com essa resistência? Pera um pouquinho, por que eu não tô deixando o cara falar? Né? E tudo isso ajuda bastante. Espero, Rita, ter começado a responder um pouquinho, mas eles vão me ajudar. É isso mesmo. Pode falar, só fazendo uma... Eu queria retirar algumas coisas do que vocês falaram e colocar em evidência que isso responde uma série de perguntas que estão acontecendo agora aqui no Q&A. Quando você falou, doutora Fabiana, de perguntar para o cliente o que você gostaria que acontecesse hoje, se eu puder te dar uma lampadinha de Aladim aqui, e você me explicar o que você gostaria que a outra parte fizesse, o que você gostaria que fulano fizesse nesse momento, que estivesse possível ao alcance dele. Essa pergunta ela é mágica. Você pode dizer, mas é intuitivo. Ela é a aplicação da teoria da constelação, da CNV, e junta, é a perfeita junção das duas coisas. É se sensibilizar pelo outro, é se sensibilizar, e isso vai envolver o histórico, a pessoa vai entender a pergunta como, puxa vida, ela vai se sentir respeitada. Quando você pergunta isso, a pessoa ela vai se sentir ouvida. Existem casos extremos nas mediações, e isso Marshall aborda também, Marshall Rosenberg no Comunicação Não Violenta, que ele chama de kit de emergência para casos extremos. Às vezes as partes ficam ansiosas, ele cita exemplos onde uma das partes não se sente ouvida. Então, as pessoas começam a falar de uma forma desenfreada e às vezes a pergunta apropriada é: você gostaria... Você sente que você poderia ser ouvido mais? É isso que você quer? Você quer ser ouvido de alguma forma diferente da forma que você está sendo ouvido agora? Perguntas simples e poderosas, né, doutora Fabiana? Perfeito, é exatamente isso. E muitas vezes, quando você faz essa pergunta, depois, né, de ter ouvido todo o relato, a resposta não é o pedido inicial. Então, um exemplo, se o pedido inicial era, eu quero uma indenização por X. Aí você ouve todo, né, o fato, aí você inicia essa postura, essa comunicação não violenta, e aí você começa a identificar que não é esse o pedido. E é por isso que é tão importante a gente estudar isso, porque isso faz com que as nossas petições iniciais sejam mais... eu chamo aqui de sistêmica, mas que elas sejam menos... elas tenham menos ofensas e mais pedidos efetivos. Porque quando eu entendo a real necessidade do meu cliente, eu consigo conduzir um processo com muito mais eficácia também, né? E aí, o que a Flávia falou é muito, assim, faz muito sentido. Também não adianta a gente estar aqui batendo cabeça, entendendo o CNV, direito sistêmico, para aplicação dentro do nosso escritório, dentro das nossas instituições, se a gente não primeiro faz o caminho de se autocompreender, de entender, né, por que a gente age assim frente às circunstâncias, por que a gente se comunica de determinada forma, por que a gente tem essa postura. Então, é um caminho de primeiro um autoconhecimento, né, entender por que as nossas crenças, enfim, tudo aquilo que a gente acredita fez com que hoje, né, nós possamos conduzir as coisas de determinada forma. Então, primeiro, eu acho que é um caminho de autoconhecimento, e aí, sim, a gente consegue levar o nosso cliente. Bert fala que a gente só leva o nosso cliente pelo caminho que nós já percorremos. Então, é isso, né? É bem isso. A gente precisa também ter clareza, pessoal, sobre casos de sucesso que são importantes no nosso dia a dia. E eu tenho um exemplo muito próximo para todos vocês. Esse aqui.
Alguém tem dúvida que a Netflix é um sucesso, não? Aí eles colocam CNV e direito e constelação em funcionamento aqui. Chave do sucesso da Netflix, o livro é fantástico, eu recomendo você ler e devorar. Isso aqui é livro para você devorar, é uma leitura maravilhosa. São melhores práticas, tá, doutora Flávia? É aquilo que você utiliza no teu... Aqui ele fala de feedback. Bom, então, vamos começar para desmistificar o tema. Você está banalizando, Livote, você está falando de Netflix, nós estamos falando de direito, de coisas nobres, resolução de conflitos. Calma, você vai entender onde eu vou. E primeiro, vamos colocar a Netflix onde ela merece estar. Você imaginaria, na época, a Blockbuster, lá, há 10 anos atrás, a Blockbuster, a 100% vídeo, fazendo séries, fazendo produções de 500 milhões de dólares? Não, né? Então, a Netflix faz. Ela tem mais de 200 milhões de assinantes no mundo inteiro. É incontestável o sucesso dela. O livro ele coloca com muita clareza esses passos que o dono conseguiu, que a cultura que eles conseguiram desenvolver, que é a cultura que você tem no teu escritório, doutora Flávia Rossi. É a cultura da sinceridade, que não é sincericídio. Muita gente fala, não, se eu for sincero demais, eu vou ofender o outro. Nós temos uma dificuldade. Doutores, doutoras, 19h15 aqui no horário de Brasília, um ponto central na nossa discussão agora. A cultura brasileira, ela tem uma dificuldade extra. Nós precisamos lidar com esse fator cultural. Quando nós importamos essas teorias, Bert Hellinger, ele é austríaco, alemão, não sei, o Marshall é americano, Netflix é americana. Quando nós importamos esse tipo de tecnologia aplicada aos relacionamentos, nós temos que tropicalizar isso. O brasileiro não gosta de criticar. O brasileiro não gosta de dar feedback. O brasileiro, muitas vezes, ele evita. Para evitar o conflito, ele não se posiciona, e aí ele não diz o que ele precisa, ele não demonstra, ele não coloca com clareza a sua necessidade, ele prefere ficar no anonimato. Nós somos assim, é a nossa idiosincrasia, nós preferimos... Então, vamos lá, vem um pouco da tradição portuguesa. Na Espanha, na arena de touros, né, numa tourada, que nós chamamos de tourada, eles chamam o matador, no final ele faena o animal, ele coloca uma espada aqui e ele faena, ele mata, ele assassina o animal, por mais violento que isso possa parecer numa aula de comunicação não violenta. No Portugal existem também touradas, saiba disso, você vai numa casa de touros, você tem tourada, só que no Portugal eles só irritam o touro, eles não matam no final. E nós podemos dar N exemplos onde a cultura do espanhol é muito mais agressiva do que a do português. Nós herdamos um pouco isso, essa não agressividade que às vezes nós transformamos ela em complicidade, em complacência e infelizmente, às vezes, mediocridade. Nós acabamos caindo numa certa mediocridade por uma falta de posicionamento. Ora, o que esses caras ensinam, e eu acho que isso com considerando essas dificuldades que nós temos culturais, tá? Considerando isso, eu insisto que o dar e receber feedback de uma forma ampla, como é sugerido pela CNV, como é sugerido por aquilo que a gente está conversando aqui, isso evita conflitos. Eu sempre digo nos meus treinamentos corporativos para escritórios de advocacia que são os clientes, na minha opinião, são os que mais precisam, os mais importantes. Muitas vezes o advogado ele é um ótimo técnico, mas ele não teve aulas de gestão de pessoas, gestão de processos internos, ele não teve aulas, ele não teve a oportunidade de aprender isso na escola, e está aprendendo no dia a dia, e está tudo bem. Nós estamos aqui para auxiliá-lo, né, nesse processo também. A dificuldade, muitas vezes, de criar esse ambiente de trocas de feedback positivo. E eu sempre coloco nas minhas apresentações o porquê que o feedback é bom. Porque facilita relacionamentos, porque evita conflitos, porque melhora o ambiente de trabalho, e o jurídico agradece. No caso, nós somos o jurídico. O jurídico agradece por quê? Porque a maioria... Quem faz, eu imagino que deve ter bastante gente aqui na nossa sala, são 106 pessoas, bastante gente que trabalha com direito trabalhista. Nós sabemos que muitas vezes os conflitos poderiam ter sido evitados por meio de uma troca saudável de feedbacks, onde eu coloco com clareza as minhas necessidades,
a técnica que eu utilizo, a técnica SIC, né, Flávio? Lembra do SIC? Você nunca mais vai soluçar sem lembrar da técnica do Livotti no feedback. Situação específica, o S por situação, quer dizer, situação específica, coloque com clareza a situação específica. Olha, aquele relatório que você entregou aquele dia, contendo tais palavras, teve XY problema, eu preciso ser específico. O impacto, SIC, o I é de impacto. Que impacto isso teve? Ok, então esse relatório ele foi produzido com esses problemas. Que impacto isso teve para o cliente? Qual foi o impacto econômico dessa situação? E o comportamento, por final, o C de comportamento. Ou seja, que comportamento eu peço para você fazer? Qual é a atitude? Qual é a minha necessidade? Eu coloco ela para você com clareza. Então, gravem aí, pessoal, usem essa técnica. É desafiador? É de um dia para o outro, doutora Flávia Rossi, que você conseguiu colocar em prática com a tua equipe? Acredito claro que não. E é para aprender a fazer carne de samambaia, então. Não... Vou aproveitar a deixa aí pelo seguinte, no livro do Ike Leister, que eu também estou lendo sobre como aplicar no trabalho, nem sei se fala assim, mas deve ser. Ele fala o seguinte, muitas vezes no local de trabalho, o foco é fazer com que o trabalho seja feito. No entanto, a base de todos os esforços é a comunicação. E se ela não é bem feita, o resultado não sai a contento. Então, nesse ponto, o feedback, gente, eu tenho vivido isso há 10 anos e posso mostrar duas faces da existência do feedback e da inexistência dele. O fato deles serem, pelo menos lá no escritório, mensais, individuais, e depois eu levo para a equipe, eu já trabalho individualmente, já entendo as necessidades e levo para a equipe aquilo que nós vamos alinhar de forma positiva, tá? Os feedbacks de alinhamento interno, individual, fica no individual. E isso é bom porque existe essa rotina. Alguns feedbacks têm que ser dado no momento em que acontece, tá? Não dá para esperar o mês passar. E aí, o que aconteceu de novembro até agora? Nós tivemos um excesso de demanda, nós tivemos um excesso de coisas e eu acabei não marcando os feedbacks. O que aconteceu? Voltei a fazer agora. Pequenas minas de ferida. E eu comecei a perceber alguns resultados que não eram esperados. A gente já conhece o profissional que a gente trabalha, a gente sabe o quanto que ele rende, quanto que ele dá. E, de repente, opa, espera um pouquinho, o que está acontecendo? Então, esse intervalo, ele foi prejudicial, causou feridas que, logicamente, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que ter um esforço redobrado. Então, olha só, esse tempo que demorou... Gente, às vezes, as pessoas chegam para a gente, não vou falar no escritório que isso realmente não é um fato real, mas, às vezes, o teu colaborador chega pedindo um aumento. E, na verdade, ele não quer um aumento, ele quer um reconhecimento. Ele quer entender que se o trabalho dele está indo bem, como estou indo. Ele quer saber, bem ou mal, ele quer que você enxergue. Então, às vezes, o pedido, por isso que é importante escutar. Calma, deixa eu entender. A primeira pergunta que eu faço nos feedbacks, as meninas estão aí, gente, dei um link para cada uma, para minha turma toda participar. Falar assim, como é que você está se sentindo? Era a primeira pergunta que eu faço. Como é que você está? Como é que fulano está hoje? Então, isso é extremamente relevante, vivo isso, vejo a importância. E agora tô catando papel na ventaninha desse intervalo. Outro ponto, vou ser rápida. A doutora Mariana está aqui, faz parte da minha equipe, e me lembrou de um caso bem peculiar também, divórcio, gente, não sei o que acontece comigo, chega lá, é até para acontecer, né? Eu tenho uma cliente, uma graça. Primeiro ela chegou no escritório querendo aposentar por invalidez, é minha praia, certo? O que você faz? Ai, vamos rodar no contrato? Não, sentei com ela, entendi o caso dela. Sabe o que eu entendi? Que eu percebi? Que ela estava se recuperando de uma doença grave, ela estava se sentindo improdutiva e ela não estava vendo saída senão aposentadoria. Menina nova, linda, maravilhosa. Eu falei, querida, você, querida não, né? A gente fala, né? Mas eu me aproximo muito, eu falo, bem, ó, fica pior, querida. Bem, é o seguinte,
e se você voltar a trabalhar? Voltar a trabalhar? Falei, sim, não, o seu trabalho não é assim, assim, assado, não dá para fazer sentar, não, não, não. Ah, mas eu não sei chegar até lá. E se a gente arrumar um porta a porta? Você acha que dá? Dá. Gente, ela voltou a trabalhar. Ela trabalhou por mais 6 anos. A chefe dela, que por acaso me conhecia, me ligou. Falou, viu, mas você não aposenta pessoas? Por que você mandou a pessoa trabalhar? Eu falei, porque ela vai ser mais feliz. Porque ela tem a necessidade dela se sentir produtiva. Aí tá bom, o tempo passou, aí ela volta. Aí eu preciso me divorciar, porque meu marido tá assim, 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 assado. Aí eu sentei com ela, com o maior amor do mundo, eu acho que eu consegui ali estabelecer uma conexão empática. Falei, como é que você tá com você mesmo? E aí foi uma conversa que naquele momento ela falou, não, eu quero divorciar, eu amo ele, ele me ama, sabe? Mas eu quero divorciar, porque não, 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 não. Eu falei assim, o que você acha de você tentar se encontrar primeiro, né? Procura uma ajuda e tal, depois você toma essa decisão. Na hora ela saiu cuspindo fogo. O dia seguinte ela me mandou flores desse tamanho, me agradecendo e falou, realmente, eu não quero me separar, eu estou procurando um tratamento. Gente, até arrepia de contar. Foi um momento empático de escutar a necessidade do outro. Ela foi buscar uma coisa, aliás, foi 2 vezes buscar uma coisa e eu entreguei outra para ela. A necessidade dela era específica. A necessidade não era divorciar. A necessidade dela era bem específica. Ela tinha necessidades que ela tinha que discutir, colocar na mesa e resolver. Né? Procurando essas necessidades, identificando elas, colocando colocando-as em evidência faz muito sentido. Doutora Fabiana, gostaria de ler alguma das perguntas do chat? E tem algo que a gente possa ajudar aqui os nossos participantes? Tem a da Marina, muito boa essa da Marina aqui também. Tem algumas perguntas bem relevantes, sim. Vou trazer aqui para vocês e a gente vai debatendo. Isso. Vamos lá. Aqui, ó, a Anitta fala, né, tratando o cliente como adulto que ele é, vendo a força dele através dos pais que devemos ver atrás dele e nos colocando em nosso lugar. E assim podemos ajudar o cliente dentro do que ele realmente necessita. Perfeito, perfeito. É exatamente esse é o conceito. Você conseguiu resumir aqui, Anitta, exatamente, digamos, o conceito de direito sistêmico. É exatamente isso. É vendo a força, né, dos nossos clientes, que eles têm potencial para resolver os próprios problemas que eles criaram, né, que nós vamos só facilitar, nós vamos dar clareza, nós vamos fazer a ponte dessa solução, não a solução em si, né? E entendendo que eu acho que a chave de tudo aqui, se a gente pudesse falar, é que nós temos responsabilidade, né, em tudo que nós criamos. E a partir desse ponto, a gente começa a ver que, bom, eu não vou ficar só apontando o dedo para o outro, eu tenho a minha parcela de responsabilidade, então como eu posso chegar na solução? Né? Quero fazer esse ponto da autorresponsabilidade, doutora Fabiana, me permita. Vocês ambas falaram desse conceito da autorresponsabilidade. Eu gosto muito desse conceito, eu acho que isso nós precisamos desenvolver demais. A premissa é que quando nós, veja, importantíssimo esse ponto de discussão que vocês, eu só estou destacando aquilo que vocês já falaram. Quando nós nos comprometemos, quando nós comprometemos o cliente no processo de decisão, ou seja, quando fica claro para ele que ele criou o problema e que está na mão dele a solução, ele vai resolver, nós, como a doutora Fabiana falou, nós somos um meio, nós somos atividade meio, ele vai resolver o problema. E quando nós empoderamos esse cliente, esse acordo no final, esperando que nós tenhamos aí um consenso onde todas essas partes saem ganhando, esse acordo no final ele é mais vinculante para todo mundo vai respeitar muito mais esse acordo vai ser mais sólido, porque eu ajudei a forjar ele, eu me comprometi junto com essas pessoas. Eu acho que, falando sobre isso, e falando sobre autorresponsabilidade, a autorresponsabilidade é outra dificuldade, e aí eu não vou dizer só do brasileiro, né? Seria injusto com o brasileiro dizer que é cultural isso. É mundial, é universal e atemporal. Nós temos, o humano tem uma dificuldade de assumir a sua responsabilidade. É muito mais simples para nós, é muito menos desgastante, é muito mais, até emocionalmente prazeroso você jogar a culpa em alguém. Você terceirizar essa culpa, você não assumir. A autorresponsabilidade é um crescimento, ela
ela abre novos horizontes. Quando nós conseguimos enxergar as nossas falhas, não só nós melhoramos, não só é a única forma da gente melhorar, mas é a grande virada de página para você resolver conflitos. Você assumindo essas responsabilidades. Mas é doloroso, não é, gente? Não é doloroso assumir responsabilidade? Não dói isso? Dói no fundo da alma, né? É doído só de falar, não é, doutora Flávia? Sabe o que eu lembrei, gente? Sabe o que eu fazia muito? Até comprei uma camisa disso. Eu falava assim antes, vai tranquilo e deixa o abacaxi para mim. Gente, eu ficava com abacaxi. Eu comprei uma camisa na internet na pandemia, que a gente está meio pirado, de abacaxi, que eu falava, eu sou uma descascadora de abacaxi. Poxa vida, eu estava realmente não tratando aquele cliente como adulto e dando a ele a responsabilidade que cabia a ele. Então, eu comecei a perceber, hoje eu uso a camisa de abacaxi, mas já sabendo, né? Sabendo que eu não vou pegar o abacaxi, eu vou ser uma ferramenta para que ele consiga resolver aquele conflito que ele, né, se envolveu e tudo mais. Então, isso é uma questão importante. Outra coisa que acho que a Marina falou, né? Quando a gente embate com outros advogados, outras pessoas, o Marshall diz o seguinte, que o outro não precisa estar em CNV para você praticar CNV. Então, quando que a gente faz? O outro não está, o outro é combativo, É com treino, buscar o que está implícito naquela fala, entender aquela necessidade. Então, isso é importante. Se você tiver alguém, alguém que possa te ajudar nesse treinamento, melhor dos mundos. Porém, não há necessidade que o outro também aplique CNV para que você possa aplicá-lo. E aqui, até trazendo um exemplo, eu confesso que quando eu comecei a estudar CNV, Direito Sistêmico, eu sofria muito com essa questão dos colegas. Porque, realmente, a advocacia, sim, é um ambiente combatível, né? Combatível, assim, por razões históricas, né? Então, nós vamos encontrar e vamos continuar encontrando colegas e magistrados e por aí afora com posturas totalmente fora, né, do que nós estamos estudando aqui, né, dessa linha pacífica, dessa cultura de paz. Mas esse é o nosso papel, né? A gente ser essa ponte, ser essa ferramenta. Muitas vezes não vai ser possível. Muitas vezes o advogado, ele, como a Flávia falou, ele já comprou o abacaxi para ele e falou, daqui, deixa que eu resolvo. Esse advogado, ele não vai estar aberto para um diálogo consensual, onde, né, vai ser possível identificar necessidades e se chegar num ponto em comum. E tudo bem, mas muitas vezes já aconteceu um caso comigo em que eu liguei para outra parte, tentando propor uma solução ali pré-judicial, e o advogado, já assim, de primeiro momento, já veio com uma resposta de nós não temos interesse em acordo. E aí, naquele momento, eu percebi que ali tinha uma porta fechada. Então, eu fiz o seguinte, eu falei assim, ok, doutor, eu compreendo, mas me fala, né, o que na verdade, né, o seu cliente, o que seria para ele um acordo possível? Não, porque para ele é só o que está realmente pedido na inicial, né, doutor? Se quiser aceitar, então a gente pode chegar no acordo, caso contrário, ele não vai ceder, é aquilo que a gente já pontuou. E eu fui tentando tirar dele, na verdade, o ponto de vista, saí do pedido e fui para os fatos. Escutei todo o relato dos fatos dele e desliguei. Não, ok, tudo bem, compreendo, não vai haver acordo. E depois eu fiquei pensando, ok, eu escutei o lado dele agora, diferente do que está escrito ali no processo, porque muitas vezes a gente relata os fatos, mas conversar, né, trazer sentimento ali para o momento, muda tudo. E eu entendi algumas necessidades que não estavam ali na petição inicial. E foi onde eu achei uma brecha para iniciar uma tratativa de acordo com ele. Então, e eu não tive êxito de acordo nesse caso. O processo seguiu. Mas esse é o nosso papel. O nosso papel é a gente ir um pouquinho além, ir um pouquinho mais. E assim, eu vi que tem várias perguntas, né? Me traz um exemplo em relação à dívida, ou me traz um exemplo em relação à seara trabalhista. São duas dúvidas que estão aqui no chat. Meu ponto de vista é a aplicação da CNV, ela serve
basicamente para todos os diálogos, em todas as esferas. Então, a gente tentar observar o pedido, as necessidades, né, o sentimento, a gente vai aplicando no nosso dia a dia, com os nossos clientes. Na seara trabalhista, eu também atuo na seara trabalhista. É um pouco mais complexo, porque nós não temos aquele momento daquela mediação inicial em que as partes conseguem falar sobre os fatos. Geralmente é um acordo lá em execução, onde tudo já aconteceu, né, o pedido já foi julgado. Porém, o que eu faço? Eu escuto o meu cliente, eu elaboro as opções e eu já levo essas opções. Porque muitas vezes meu cliente não vai ter oportunidade de falar. Então, eu fiz esse papel aqui no escritório. E eu vou chegar lá como, né, a representante dele, já com as opções baseadas na necessidade dele. E isso serve para audiência inicial como audiência em execução, né? E também serve para todos os demais casos. O nosso papel é trazer o cliente para o escritório, entender a necessidade dele e muitas vezes representá-lo, que ele não vai poder falar. Então, eu acredito que essa é a habilidade que a gente está aqui aprendendo a desenvolver, é justamente aplicar ali, né, o quadrinho, a ferramenta, observação, sentimento, necessidade e pedido, de uma forma assertiva e, como o Márcio fala, com o coração, de uma forma amorosa, sem julgamento na nossa fala, sem aquelas palavrinhas passivo-agressivas, mas não é. Ah, mas eu queria... Gente, isso rompe a conexão com qualquer diálogo. Então, eu acho que basicamente é isso. E como a gente discutiu, a escuta ativa, né? É escutar, não interromper, deixa aquela pessoa falar ali. No momento do silêncio, eu vou observar o que ela está sentindo, eu vou começar a identificar uma necessidade oculta. Por isso, a escuta ativa é tão importante, porque ela vai me trazer muitos elementos de solução. Então... Adorei isso, Fabi. Sabe o que eu estou lembrando? Você falou da trabalhista. Imaginem eu que trabalho com direito previdenciário, onde o meu oponente é o ente público. Vocês acham mesmo que existe uma conversa não violenta ali? Não tem, gente. Mas onde é que eu aplico isso no escritório? Dentro do processo, eu consigo entender a necessidade do juiz, então elaborar uma petição onde atenda a necessidade do juiz, ele não se confunda. Eu consigo entender o cliente naquilo que ele quer, né? Que tipo de aposentadoria ele quer, se ele quer a mais rápida, se ele quer a melhor, se ele quer, entende? Então, dá para fazer a CNV com o cliente, dá para fazer a CNV na equipe toda, então, para a gente poder gerar o resultado, né, mais do que esperado para o cliente. Então, às vezes, no processo em si, com a outra parte, pode ser que realmente não tenha muito onde a gente fica um pouco engessado. Consigo aplicar a CNV com os servidores, na conversa com o servidor, de que forma que eu vou abordar, de que forma que eu vou mostrar a necessidade do meu cliente, não tomar, doutora, no que o seu cliente é melhor do que todos os outros. Então, tudo isso, às vezes, não é direto com o meu oponente, mas tudo que envolve o processo e atinge o objetivo que é a necessidade do cliente. É interessante que lá no escritório a gente tem uma visão, que é entregar a melhor aposentadoria. Mas muitas vezes o cliente não quer a melhor, ele escolhe. Então, hoje nós entendemos que nós apresentamos e é o cliente quem decide. É ele quem decide qual é a melhor para ele, nas condições dele. E assim a gente segue. Então, tem muita coisa para, né? Às vezes não é só o oponente ali, a parte contrária. E aqui a gente precisa se observar, né, Flávia? Eu acredito que você tenha tido muitos exemplos assim no escritório, porque a gente já tem uma fórmula pronta para o cliente, né? Tão automática que não é, muitas vezes, a solução que ele busca. Então, e isso serve, muitas vezes, para tudo. Quando alguém está falando, a gente já tem a resposta para aquela solução. Isso também serve para o cliente, porque às vezes aquele combo que eu acredito ser ideal para ele não é. Então, o seu cliente previdenciário, eu posso dizer para ele, olha, se o senhor esperar mais 5 anos, o senhor vai ter o melhor benefício. Aí, se você for entender que, na verdade, ele prefere ter um benefício um pouquinho menor, mas aposentar hoje e mudar a vida dele hoje, não é a melhor solução para mim, mas para ele.
Então, isso é uma coisa que a gente precisa se policiar. E assim, na nossa comunicação. Quando a gente pausa, respira, escuta ativamente, a gente começa a racionalizar de uma forma mais amorosa, mais pacífica, e não pronta, sempre para responder, sempre para atacar ou se defender. Então, é uma autoobservação aí constante, não é uma fácil, né? Mas é uma luta aí diária, digamos assim. Legal. Deixa eu colocar aqui, pessoal, um pouquinho mais de conteúdo formal, eu chamo dessa forma, porque tem algumas coisas que eu acho que por questão de sermos completos aqui na nossa explanação, eu acho que vale a pena a gente colocar em evidência. Deixa eu colocar na tela aqui a minha apresentação, e eu queria voltar para essa discussão das necessidades. Como é que nós ensinamos as crianças? Essa é uma questão que todo mundo deve enfrentar. Justamente assim, colocando com clareza, quando nós colocamos com clareza o que nós precisamos para eles, para as crianças, elas começam a colocar as necessidades delas de volta para a gente. E a gente consegue comunicar em termos de necessidades. É um treino. É uma coisa muito libertadora essa questão para nós pais, né? Eu imagino que tem muitos pais aqui na sala hoje. Esses economistas de Nova York, de Chicago, na verdade, hoje o Freakonomics Radio em Nova York, eles insistem com isso. Isso é libertador, tá, pessoal? Quem tiver culpa de ser pai aqui, se sentir culpado pelo êxito dos filhos ou pelo destino dos filhos, etc., calma, que não é bem assim. Os estudos econômicos mostram, as pesquisas mostram, nós não somos os nossos filhos, aquilo que acontece com eles, o êxito ou não deles, é resultado, metade, 50% da genética, nada que você possa fazer, tá? Não tem nada que você possa fazer em relação à genética, ela está lá. E o outro 50% é a influência dos colegas, a influência dos peers, daqueles que estão ao lado. Ou seja, desencana, você não é culpado. Tá? Vamos colocar vamos colocar essas ferramentas na mão só para a gente lembrar na hora de fazer a CNV, na hora de colocar em prática, colocar verbos de ação no presente. Né? Então, uma coisa é você perguntar, você pode me dizer se vai ao cinema comigo no sábado à noite? Outra coisa é dizer outra coisa eu diria, se eu falasse, eu gostaria que você fosse comigo no cinema sábado à noite. Quando você coloca eu gostaria que você fosse, tem aquela coisa do eu, quando você pergunta com clareza, você pode me dizer se você vai comigo no cinema no sábado à noite? É muito mais claro, é muito mais verdadeiro. Né? Eu não misturo as minhas emoções no meio, eu procuro colocar a minha necessidade e fazer uma pergunta clara. Eu preciso focar naquilo que eu quero, não naquilo que eu não quero. Né? Nós falamos isso logo no começo. Né? E respeitando a reação da outra pessoa. Nem sempre, isso é uma coisa que o Marshall insiste muito, nem sempre dá certo, pessoal. Às vezes você fez toda a lição de casa bonitinho, certinho, e não, pode ser que não dê certo, e respeite mesmo assim. Tá? O mediador está no meio, ele está entre... a palavra médio do latim é meio, né? Então ele é uma atividade meio. Nós conversamos aí a respeito da empatia dos primeiros socorros. De repente você utilizar algum artifício para que a pessoa se sinta melhor, para que você consiga mostrar para alguém, alguma das partes que você estiver mediando, dizer, olha, é assim que você quer ser ouvido? Tem alguma coisa que eu possa fazer para que você se sinta mais escutado, para que o seu lado possa ser mais ouvido? Porque essas necessidades são universais. São universais. Elas só mudam de lugar, mas elas são de todo mundo, e elas são atemporais, elas sempre existiram e sempre vão existir. Eu queria trazer alguns conceitos da resolução de conflitos pelo modelo Harvard, que a doutora Fabiana colocou ali, o livro do William Ury, Como Chegar ao Sim, é um deles. Vale super a pena essa leitura também. Eu não estou com ele aqui na mão para te mostrar, mas ele
William Ury, Como Chegar ao Sim. Princípio número 1 do modelo Harvard de negociação e, portanto, de resolução de conflitos: separe a pessoa do problema. A minha máxima aqui nas minhas consultorias, de novo, com os escritórios, com os meus clientes, seja firme com a negociação, duro com os fatos e suave com as pessoas. É meu interesse entender e acolher o outro. Se eu não acolher e não entender o outro, eu não consigo o que eu quero. Então eu não posso minar o relacionamento. Eu preciso separar a pessoa do problema. Então, firme com os fatos e suave com a pessoa, essa é a regra. Princípio 2 é separe a posição do interesse. Nós já demos o exemplo da moranga. Um acordo ele é satisfatório quando ele traz, né, para cada um uma solução completa. Ele resolve o problema das pessoas de uma forma, porque nós entendemos que cada um quer uma coisa diferente, mas nós só vamos conseguir saber se nós perguntarmos. É o que a Flávia falou anteriormente. O que você quer? Qual é o teu desejo? O que você gostaria que o outro fizesse nesse momento? Se eu te desse uma lampadinha de Aladim. Princípio número 3, pré-estabeleça esses critérios para um bom negócio. Um bom negócio é um negócio bom para todo mundo, onde todos os requisitos são preenchidos. Às vezes eu tenho certos pré-requisitos, eu preciso ter clareza sobre quais são os pré-requisitos, né? A palavra composta por hífen no plural, só a primeira vai no plural. Então, quais são os pré-requisitos para que nós tenhamos um acordo satisfatório aqui para todo mundo? E o quarto é criar algumas opções. A doutora Fabiana colocou isso. Vamos colocar algumas opções, vamos fazer um brainstorming. Vamos colocar algumas ideias na mesa para entender como nós podemos satisfazer essas necessidades. Pessoal, ajuda isso. São princípios que eu aplico, que eu tento eu não vou negar que muito do meu trabalho de mediador, muito do meu trabalho de consultor, principalmente para escritórios de advocacia, é servir de mediador entre sócios, onde existem conflitos internos, onde existem situações. Então, eu me acostumei a utilizar esses princípios, eu me acostumei a convidar as pessoas para colocar clareza nos pedidos dela, e gente, funciona. Eu não posso citar exemplos claramente por ser correto com os meus clientes. Imagino que tenham alguns deles aqui nos ouvindo. Então, eu te convido a utilizar também essas técnicas. Doutora Flávia e doutora Fabiana, gostaria de ir para a nossa reta final. Nós já estamos aí a 1h45 do tempo dos nossos participantes. As últimas perguntas aqui no chat, para a gente concluir com chave de ouro, fazer o nosso grande final. Vai lá, Fabi. Deixa eu... A última, então, aqui para mim apareceu, né? A doutora Fabiana, poderia me dar exemplos de palavras agressivas passivas, né? Ou passivas agressivas? É aquela indireta, né? Por exemplo, quando eu abri o Instagram para fazer alguns vídeos profissionais, aí já vem aquela amiga dizendo, virou blogueirinha, não vai mais com a gente, não sai mais à noite. Sabe aquela indireta? Que, na verdade, poderia ser um pedido. Nossa, como nós estamos sentindo a sua falta. A gente poderia ver algum dia que você não esteja ocupada para que a gente possa sair juntas. Nós estamos com saudade. Então, a gente não colocar na nossa frase uma indireta, porque uma indireta, ela não é um desejo, ela não é uma necessidade, ela não fala sobre o meu sentimento, né? Então, eu entendo que as palavras passivo-agressivas são essas. E a gente usa muitas vezes, né, no nosso relacionamento interpessoal, dentro de casa. Então, a gente precisa se policiar. Eu gosto muito daquela frase do Marshall, que ele fala, toda agressão, e aí eu entendo como verbal, tá? Toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, a gente se policiar nesse sentido, tá? Eu estudando um pouquinho, né, sobre o termo não violento, eu encontrei algo que faz muito sentido. Por que Marshall usou não violento? Comunicação não violenta. E eu achei algo que fala, ele quis dizer, sem violar o outro. Então, se a gente usar esse princípio, eu acho que faz muito sentido, né? Com certeza.
E aqui tem mais uma pergunta. Numa audiência trabalhista, a vara estava querendo me forçar a um acordo de qualquer jeito, que não atendia os interesses do meu cliente. O juiz não queria instruir e intimidou as partes, dizendo que a audiência dele costumava ser muito tensa. Como advogada, eu me sentia afrontada. É justamente aqui, né, Mari, a gente ter uma postura. É por isso que é importante a gente compreender todos esses conceitos, para que a gente possa se posicionar frente a uma situação como essa, né, em que claramente não havia abertura para que as partes fossem ouvidas ou porque houvesse uma negociação. Então, é o momento da gente se posicionar, né, e não ceder a uma pressão ou algo que não vai atender os interesses, muitas vezes, de nenhuma das partes. Tá? Então, eu acho que aqui, não sei vocês, mas eu acho que eu faria dessa forma, assim, né, atuaria com uma postura com base e assim, uma postura, aí que é o ponto, pacífica e amorosa, e não agressiva. Então, aqui que é o desafio, né? Aqui que é o nosso grande desafio, eu acredito. O que mais, pessoal? Deixa eu ver. Para mim, aqui aparece como a última pergunta. Doutora Flávia? Eu quero primeiro agradecer, me convidem mais, que eu tenho tanta coisa para falar. Eu penso que a gente pode fazer um webinar só sobre pedido, que é importante saber pedir no presente, como é que a gente pede, pois eu conto no outro, como é que eu consegui resolver a questão do meu marido me ajudar a lavar a louça. Me ajudar não, lavar a louça da casa, né? E isso é bem emblemático. E o que fica para hoje, né? Os recados. A gente sabendo ouvir, a gente entendendo como ouvir, e que a hora que a pessoa está falando, ela está tentando, mas às vezes não conseguindo mostrar a necessidade, isso nos ajuda a não ter julgamento. Então, é um exercício. A hora que ela estiver falando, ao invés de eu já ir direto para o julgamento, eu fico lá maquinando. Qual que será a necessidade? Às vezes você pode até perguntar e errar, e ela vai falar de novo e tal. Então, isso evita, um exercício para a gente evitar o julgamento. A CNV também não se trata de cessão, de ceder. Eu cedo aqui, eu cedo ali. É um ganha-ganha. Isso que é o mais bonito, é um ganha-ganha sem manipulação, porque ele é íntegro, ele entende as necessidades, tá? E a questão da gente ser assertivo. Eu rodeava muito para poder pedir aquilo que eu queria. E hoje eu tenho, né, já treinado mais para não rodear. Olha, eu entendo que tem que ser assim, porque eu confundi a assertividade com a agressividade. E aí, estudando, a gente consegue ser assertivo sem ser agressivo. Sem ser agressivo. Só agradecê-los pela oportunidade de dividir com vocês essas experiências. Obrigada. Nós que agradecemos, doutora Flávia, doutora Fabiana. Lembrando aqui, eu coloquei à disposição de todos vocês, todos os participantes, eu coloquei algumas informações aqui legais e relevantes. Primeiro, um link para o nosso grupo de WhatsApp, CNV e Direito Sistêmico. Ali nós constantemente nos alimentando com... daqui a pouco, se você entrar, nós vamos colocar o livro em PDF, tá, da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, e outros... E nós estamos sempre alimentando com conteúdo, vídeos, e-books, áudios, etc. E é um excelente fórum para que nós continuemos essa discussão de hoje. Tá? Então, eu convido vocês a participar desse grupo. Eu vou colocar de novo o link dele aqui, caso você... Eu tinha colocado anteriormente, eu percebi que vários colegas já entraram, então eu vou colocar ele de novo, à disposição, o link aqui no nosso chat, tá? Para você poder entrar e participar desse grupo de WhatsApp. Convido mais uma vez você também a nos seguir nas redes sociais, a doutora Fabiana, a doutora Flávia, já colocaram aqui, eu vi no nosso chat, e eu também coloquei para você o Marco Livotti Corporate aqui no chat para você nos seguir também lá no Instagram. Me siga também no LinkedIn. O LinkedIn é uma ótima ferramenta. Se você ainda não tem LinkedIn, tenha o LinkedIn, é importante. O teu cliente, ele está lá, o teu cliente, ele gosta de acessar você também pelo LinkedIn. Eu gostaria de agradecer
a toda a equipe da ASP pela organização fantástica, pela veiculação, pela oportunidade, pelo interesse em desenvolver. Nós, há alguns anos, nós estamos anualmente aí justo na Semana do Advogado, no mês do advogado, mês de agosto, apresentando seminários. O ano passado foi PNL, foi a programação neurolinguística, lembra? A doutora Flávia participou bastante, com a sua espontaneidade de sempre, com a sua autenticidade. Nós ensaiamos, nós preparamos esse evento de hoje para você, mas uma coisa que eu fiz questão de falar na nossa reunião, numa das nossas reuniões de preparação, foi: doutora Flávia, mantenha a sua autenticidade. Eu quero a Flávia do jeito que ela é. E isso é importante. Gente, você estava na ASP, vocês não estão entendendo. Tá na ASP é igual tá na Globo, a gente fica nervoso. Eu sei. Aliás, printem a gente, que eu não estou conseguindo tirar uma foto boa minha. Printa e manda. Printa e marca a gente no coisa do Instagram. Coloca o Botox aí direitinho para a gente tirar um sorriso. Eu vou colocar a nossa foto. Pronto, está tirada a foto aqui. E parabéns, doutora Fabiana, pelo excelente conteúdo, doutora Flávia. Eu gostaria de colocar aos nossos participantes aqui mais uma oportunidade de fazer aí alguma pergunta. Doutora Flávia, se tiver mais alguma observação, alguma pergunta no chat que quiser responder, fica aqui aberto para todo mundo, tá? Pessoal, só queria agradecer também a oportunidade, a ASP, por esse momento, né, por abrir aí a casa para a gente aprender tanto conteúdo que não só o de hoje, mas todos os que estão acontecendo nesse mês da advocacia. E assim, todo mundo que quiser entender um pouquinho mais, participa lá do nosso grupo, porque é um estudo muito rico, é um estudo profundo. Dificilmente a gente conseguiria trazer tanta informação e tudo que realmente engloba, né, essas técnicas aqui em 2 horas, mas espero que vocês acompanhem e a gente tem muito o que compartilhar, né? Vamos juntos aí e a gente está à disposição sempre para quem tiver dúvida e continuar os estudos. Gratidão, Marco, gratidão, Flávia. É sempre uma honra estar com vocês. É sempre um prazer muito grande falar desses assuntos. E é isso. Que bom, que bom. A gente está muito feliz aqui. Nos dê um feedback. Tem aqui no chat. Nós temos ainda 65 pessoas na sala de aula. Dê um feedback agora aqui para a gente. O que você achou dessa discussão? Quantas estrelinhas a gente merece? De 1 a 5? Isso, coloca as nossas estrelinhas, nosso NPS, né? E isso nos ajuda, inclusive, a manter esse relacionamento com a ASP, a continuar ajudando você, a continuar tendo esses encontros, e talvez até um pouco mais frequentes. Lembrando que nós estamos prestes a gravar um curso, tá, de gestão para escritórios de advocacia, gestão de escritórios de advocacia, por meio da ASP. Nós vamos gravar esse curso vai estar disponível para todos os participantes, para todos os associados da ASP, em breve, tá? Isso será anunciado logo, logo. Então, a gente já tem esse curso no nosso pipeline, aí, na nossa linha de produção, e logo, logo você vai ter acesso a esse curso. Gestão de pessoas, gestão de clientes, né? Como você fazer o teu marketing jurídico de uma forma segura, respeitando as normas do Código de Ética, como você fazer a gestão interna de processos internos, gestão financeira, tudo isso a gente discute. Flávia é mestre nessa gestão, e a gente vai participar, a gente vai construir juntos esse conhecimento. Nós vamos gravar todo esse conhecimento, e isso vai estar à disposição para você adquirir ali por meio da ASP, tá bom? Legal, estou vendo bastante feedback aqui, uma enxurrada, né, de ondas positivas, de coisas boas aqui do pessoal, colocando as impressões, colocando as... ainda que 62 pessoas nós temos agora, né, mas enfim, nós temos manter, tá todo mundo, essas 62 estão morrendo de fome, que a gente pôs o pé na janta delas. Tem uma pergunta aqui interessante, se há, deixa eu só voltar aqui, se há uma acho que mentoria individual, alguma coisa assim, e a resposta é sim, tá? Quando eu fiz com o Marco, eu fiz individual, então existe, tanto em grupo como individual, sim. Eu gosto muito das mentorias, é uma boa pergunta, eu gosto muito das mentorias individuais,
Flávia, e todos os participantes, porque é ali que eu sinto uma melhora, eu consigo medir, a minha satisfação enquanto mentor, enquanto coach, ela é muito maior nesse tipo de processo. Eu consigo acompanhar você e é claro, fica evidente. Muitas vezes quando eu faço uma atividade de grupo, como essa, ou nos meus treinamentos em grupo, eu tenho um pouco mais de dificuldade de medir esses resultados. Eu sei que eles acontecem. Tanto é que a gente está sempre sendo convidado para novos projetos. Agora, é muito mais fácil medir, é muito mais fácil eu conseguir esses resultados individualmente em sessões de mentoria. Então, isso também essa também é uma opção, ok? Essa também é uma opção. A mentoria, ela traz resultados tangíveis de curto prazo, de alto impacto. Todos nós deveríamos ter um coach, né? Eu tenho dois. Eu tenho um voluntário e um que eu pago toda semana, justamente para que a terceira pessoa, aquela perspectiva diferente, ela é fundamental, ela ajuda a gente, ela abre nossa cabeça. Eu não sei o que seria da minha vida sem coach, e eu lamento os anos do começo da minha carreira que eu não tive um coach. Ali teria feito toda a diferença. Eu não tenho dúvida que na minha juventude, se eu tivesse um mentor, se eu tivesse uma guia, hoje eu estaria voando muito mais alto, tendo resultados muito mais. Bate menos cabeça, fica menos trabalhoso. Dá para fazer? Dá, mas fica menos trabalhoso, fica mais rápido o processo. A Wanda, já me convocou aqui, porque eu quero participar desse, vocês que me convidem sobre, proposta de conteúdo sobre feedback. Vocês não vêm não me convidar, não, porque se eu quero participar, tá? Também quero. Feedback é ótimo. Feedback, gente, obrigada. Só agradecer. Puxa vida, se a gente conseguiu tocar um coração, fazer sentido para alguém, nós já cumprimos a missão de hoje. Obrigada. E principalmente, te tirar da zona de conforto. Né? Esse é um feedback que eu recebo constantemente. Estava comentando sobre ele na última AgriShow em Ribeirão Preto. Um dos meus clientes ali sentou comigo e falou: olha, eu não sei se nós vamos conseguir os resultados que nós estamos propondo ou não, eu não sei se as coisas os planos vão amadurecer e vão frutificar da forma que nós estamos planejando. Agora, a única coisa que eu sei é que você tirou a gente da zona de conforto, tirou mesmo. Esse é o maior feedback que eu posso... o teu crescimento começa onde termina a tua zona de conforto. E só lendo aqui o que a Maria Lúcia falou, e que é isso que faz sentido a gente estar aqui, né? Trata-se da grande transformação no mundo jurídico também. O mundo está se transformando de forma jamais vista. Parabéns. Multidisciplinaridade no mundo jurídico. É isso, né? Fantástico. Estamos numa nova era. Tem que ir embora mesmo? Eu estou brincando. Que delícia. Um abraço enorme, um beijo enorme para todo mundo. Gratidão. Eu acho que a palavra ideal é essa. Vamos cultivar essa gratidão todos os dias. A primeira coisa que nós devemos pensar no nosso dia é a gratidão. Então, termino esse dia com essa palavra e convidando você a ficar mais próximo da gente por meio das redes sociais, no grupo, entrando em contato caso queira ou precise de algum esclarecimento. Nós adoraríamos te ajudar de alguma forma e estamos aqui para isso, né? A gente sente uma satisfação muito grande em ver resultado, em ver as pessoas voando mais alto, conseguindo resultados espetaculares, resultados superiores. Isso mantém a gente muito motivado. Tá bom, pessoal? Completamos aqui as 2 horas. Acho que daqui a pouco o pessoal da ASP vai enxotar a gente na sala. Então, um beijo e um abraço para todo mundo. Uma ótima noite. E fiquem com Deus. Se cuidem. Ainda estamos no finalzinho da pandemia e por N motivos, se cuidem. E se puderem, cuidem de alguém também.